Reservistas foram enviados para lutar, seguidos rapidamente por recrutas, estudantes e homens sem experiência de combate. Muitos morreram na batalha, outros desertaram. Para Putin, a Rússia deve lutar até vencer. Para ele, os sacrifícios desses soldados são só uma necessidade básica. Enquanto criminosos tomam champanhe e falam em restaurar o império, milhares de soldados russos estão presos em uma guerra na qual já não acreditam. Com frio, fome e feridos, eles fazem uma pergunta: por que ainda estamos aqui? Hoje, vamos expor a crescente frustração nas fileiras militares russas, do alistamento forçado ao desespero no campo de batalha. Você ouvirá as vozes que a Rússia tenta calar, quando soldados perguntam: por que ainda lutamos? Isso mostra que a batalha não é só contra a Ucrânia, mas também contra a verdade. Vamos voltar para o início de 2022, quando a invasão começou. Naquela época, os soldados russos foram informados de que faziam parte de algo histórico. Vladimir Putin descreveu a guerra como missão nobre para proteger russos, barrar a OTAN e recuperar terras consideradas historicamente russas. Ele falou sobre defender a pátria, restaurar o orgulho e enfrentar o Ocidente hostil. Muitos soldados acreditaram nele. Eles se alistaram achando que defendiam seu país e uma causa importante. Alguns viam isso como uma chance de servir com honra, outros viam como uma forma de defender suas famílias do que lhes disseram ser uma ameaça existencial. Mas essa crença não durou. Com o passar dos meses, as promessas começaram a se desfazer. Soldados esperavam ser recebidos como libertadores na Ucrânia, mas enfrentaram forte resistência dos moradores locais, que os viam como invasores. A operação militar especial se transformou em uma guerra brutal e desgastante. Em vez de vitórias rápidas, enfrentaram emboscadas, ataques de drones e bombardeios constantes. A missão antes justa passou a parecer mentira. Em 2023, rachaduras já surgiam. Putin seguia com discursos patrióticos, afirmando que a Ucrânia fazia parte do destino russo e que a vitória estava próxima. Ele citava avanços em Donetsk como prova de progresso e pedia união e orgulho aos russos. Para os homens no campo de batalha, esses avanços pareciam inúteis. Eles lutavam por vilarejos que mudavam de controle em poucas semanas, perdendo amigos por terras que não valiam o sangue. E agora, em 2025, a desconexão entre as palavras de Putin e a realidade no campo de batalha é impossível de ignorar. Mais de 1 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos desde o início da guerra, com cerca de 250 mil mortes confirmadas. Isso não é só um número, é uma geração de filhos, irmãos e pais perdidos. Famílias russas estão de luto e muitos questionam: qual o sentido desse sofrimento? O propósito se perdeu. O que era uma missão de orgulho nacional virou uma lenta perda de moral e efetivo. Os discursos de Putin parecem repetidos e distantes, sem respostas reais. A afirmação de Putin de que a Rússia está vencendo parece uma piada cruel para quem viu suas tropas sumirem em defesas fracassadas. A guerra, antes vista como decisiva para a Rússia, agora parece um desastre descontrolado. Os soldados sabem disso. Eles viveram o custo, eles viram a distância entre a visão do Kremlin e a realidade enlameada das linhas de frente. O que começou como crença, terminou em amargura. Agora, a dúvida deles não é como vencer. Por isso, foram enviados primeiro. As tropas russas estão exaustas e cansadas de lutar em uma guerra aparentemente sem sentido. Pesquisa confidencial deste ano mostrou que a maioria dos soldados não acredita mais na vitória. Eles só querem que isso acabe. Enquanto arriscam a vida, ouvem sobre a elite de Moscou vivendo confortavelmente, longe da guerra. Esse contraste dói e faz eles se sentirem peões em um jogo que não escolheram jogar. Um jogo com regras e objetivos sempre mudando. A amargura cresce quando percebem quem realmente está lutando. A maioria dos homens na linha de frente não é de Moscou ou São Petersburgo, mas de Daguestão, Briansk e pequenas aldeias da Sibéria. Regiões mais pobres sofrem mais na guerra, com maiores baixas, enquanto as mais ricas ficam quase intocadas. É fácil se sentir usado quando quem está longe do poder paga o preço mais alto pelas decisões dele.
E essa divisão não é só geográfica, não. Ela aparece também na forma como a guerra está sendo conduzida. Os soldados descrevem comandantes que parecem distantes e desconectados, mandando eles para a batalha sem munição suficiente, equipamento ou apoio. Reportagem da Business Insider estimou perdas diárias acima de 1.000 em combates intensos. Esse derramamento de sangue esgota unidades e o moral. As tropas passam a questionar tudo. Dizem que lutam pelo futuro da Rússia, mas só veem destruição. As promessas de progresso não correspondem à realidade que eles enfrentam, e essa dúvida torna cada ordem mais difícil de cumprir. Os recrutas mais jovens sentem isso ainda mais. Eles entram em conflito com oficiais mais velhos, que ainda dependem de táticas ultrapassadas ao estilo soviético, lançando ondas e mais ondas de homens em ataques frontais. Em vez de se adaptarem a estratégias mais inteligentes, esses soldados mais jovens sabem que existem maneiras melhores de lutar, mas suas ideias são ignoradas. Isso os faz se sentirem impotentes, sob uma liderança que não valoriza suas vidas ou ouve suas vozes. A frustração aumenta ao ver as condições em que vivem. Muitos soldados nem sequer têm botas adequadas ou coletes à prova de balas. A comida frequentemente é estragada ou insuficiente, e a assistência médica é lenta. Ferimentos tratáveis matam homens por falta de socorro rápido. A corrupção na cadeia de suprimentos é generalizada. Suprimentos da linha de frente são roubados ou vendidos, deixando tropas sem equipamentos ou com itens quebrados. Além de desconfortável, é perigoso. Quanto mais tempo lá, pior fica. As missões duram meses ou até um ano sem pausa, e a pressão constante desgasta os homens. Eles ficam exaustos, descuidados e mais propensos a cometer erros. As baixas continuam aumentando. Segundo a NBC, até agosto de 2025, a Rússia teve cerca de 1 milhão de baixas, incluindo 250 mil mortos. Não são só números, são amigos perdidos para drones, bombas e armadilhas. É um caos absoluto nas linhas de frente e os soldados russos estão bem no meio disso tudo. A falta de apoio faz a frustração virar raiva, levando os soldados a lutarem tanto contra o sistema quanto contra o inimigo. E essa sensação de abandono não é só um sentimento, é uma realidade com a qual eles convivem todos os dias. Mesmo na morte, a dignidade é tirada. Relatórios mencionam crematórios móveis usados para queimar corpos discretamente e manter baixo o número oficial de mortos. Soldados afirmam que isso reduz companheiros mortos a números que o Estado pode ocultar, sendo para muitos o insulto final. Suas vidas são desvalorizadas e até na morte não recebem respeito. Apesar da dor física da guerra ser brutal, o impacto mental é ainda mais profundo. Bombardeios incessantes sacodem o chão dia e noite. O som das explosões nunca para, tornando o sono quase impossível. Os soldados vivem cercados por corpos mortos nas trincheiras, gritos que nunca saem de suas mentes. Em 2025, o transtorno de estresse pós-traumático era comum. Pesadelos, pânico e flashbacks apareciam de repente. O medo do próximo ataque os mantém em alerta, sem chance de relaxar ou se sentir seguros. E agora há um novo tipo de medo. Os soldados chamam isso de dronofobia. Drones ucranianos sobrevoam, vasculhando posições, lançando explosivos ou guiando artilharia. Não há como se esconder. Relatos da linha de frente apontam que drones causam a maioria das mortes. Esquadrões são eliminados antes de verem o inimigo. Homens congelam só de ouvir o som e observam o céu constantemente. Eles não conseguem dormir ou comer sem medo. Cada patrulha, cada missão de suprimentos parece uma aposta. Eles enfrentam não só o inimigo, mas também uma força invisível que os observa. Não há nenhum apoio de verdade para nada disso. Sem conselheiros, sem médicos especializados em trauma, só o mesmo conselho vazio de sempre para aguentar firme. Mas isso não funciona ao ver amigos morrendo diariamente. A impotência cresce ao notarem a diferença tecnológica. As forças ucranianas usam artilharia ocidental, foguetes de precisão e ferramentas que bloqueiam as comunicações russas. Soldados russos relatam falhas nos rádios em momentos críticos, ficando sem ordens ou alertas. Eles veem drones e mísseis ocidentais atingirem alvos com precisão, enquanto suas armas falham. Cada combate parece injusto, como se estivessem jogando um jogo perdido. Tudo isso faz com que os soldados se sintam encurralados. Eles não estão apenas lutando contra o inimigo, estão travando uma batalha dentro de suas próprias mentes.
Não é de se admirar que o desespero esteja se espalhando entre as tropas. A ameaça de morte mantém suas mentes em alerta. Os soldados só recebem mais ordens para enfrentar o perigo, sem ver fim na guerra. Muitos se sentem como bucha de canhão, enviados para batalhas sem chance. Talvez por isso, até agora, mais de 50 mil soldados desertaram, segundo relatos, preferindo punição a mais um dia na linha de frente. Outros se renderam às forças ucranianas, preferindo o cativeiro a morrer em uma guerra sem sentido. Se você se preocupa com as mudanças que a inteligência artificial traz para empregos, indústrias, educação e economia, não está sozinho. Segundo o relatório da Universidade Rutgers, 70% dos trabalhadores dos Estados Unidos da América estão preocupados com o uso de inteligência artificial por empregadores nas decisões. 3 em cada 10 estão preocupados com a possibilidade de seus empregos serem eliminados pela inteligência artificial. Especialistas concordam, até 2030, 30% dos empregos e 44% dos trabalhadores poderão ser automatizados ou substituídos pela inteligência artificial. Isso significa que você deve prestar atenção para evitar ser vítima. É por isso que recentemente fizemos um vídeo no YouTube que explica o que realmente está acontecendo nos bastidores. E como as pessoas estão se preparando não apenas para sobreviver, mas para se beneficiar da revolução da inteligência artificial. E isso não se trata de se tornar um programador ou criar o próximo ChatGPT. É sobre entender onde está a verdadeira vantagem à medida que a inteligência artificial evolui e como pessoas comuns estão usando isso para construir caminhos de carreira mais seguros agora mesmo. Se você está se sentindo incerto sobre o futuro ou está apenas curioso sobre quais são suas opções, assista a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela. Quando as emoções estão à flor da pele, a pressão financeira piora ainda mais as coisas. Os soldados muitas vezes esperam meses pelo pagamento, e quando o dinheiro finalmente chega, é menor do que o esperado ou simplesmente não aparece. A inflação doméstica reduz o pouco que conseguem enviar. Famílias têm dificuldade para comprar comida, pagar aluguel e cobrir necessidades básicas, enquanto seus entes queridos lutam em uma guerra sem retorno. Promessas de bônus ou compensação por ferimentos raramente são cumpridas, deixando os soldados se sentindo usados e esquecidos. A pressão em casa aumenta a dor dos soldados, sem chance de fuga. Esposas e mães enviam cartas pedindo que voltem, relatando as dificuldades das famílias sem eles. Essas mensagens não só tocam, mas sobrecarregam seus corações. Soldados leem sobre crianças sem pais, lares desfeitos e entes queridos sofrendo. Em maio de 2025, famílias protestaram em silêncio no dia da vitória, com cartazes pedindo a volta de filhos e maridos. A resistência silenciosa atingiu a linha de frente, aumentando a culpa e tristeza nas tropas. Tudo isso leva a algo mais profundo. Uma perda de crença na própria missão. Isso cria dúvidas na mente dos soldados, e essa dúvida já chegou em casa. E junto com essas dúvidas, surge uma resistência que começa a crescer entre as fileiras. Vemos resistência das famílias, tornando-se uma força que o Kremlin não pode ignorar. Em junho de 2025, pequenos grupos de mães e esposas se reuniram em várias cidades russas, segurando cartazes e compartilhando histórias de filhos e maridos desaparecidos. Esses protestos costumam ser reprimidos rapidamente, mas a mensagem se espalha. Plataformas online amplificam vozes, transformando dor em pressão. Soldados na linha de frente leem essas postagens e ficam profundamente afetados. Eles já estão exaustos e agora são lembrados das vidas que os aguardam em casa. Vidas que estão desmoronando em sua ausência. Essa agitação vai além das ruas, alcançando as trincheiras, onde a resistência surge em atos silenciosos e desafios abertos. Soldados sabotam missões, enrolando ou errando tiros para evitar punição. Outros desafiam ordens e arriscam conselhos de guerra. Vídeos mostram tropas reclamando de corrupção, oficiais acumulando comida, vendendo equipamentos e ignorando pedidos de suprimentos. Cartas enviadas para casa descrevem o caos, com homens implorando por ajuda para escapar. Canais no Telegram viraram refúgio para essas vozes, repletos de relatos de salários atrasados, equipamentos quebrados e missões quase suicidas. Nem toda resistência é silenciosa. Alguns soldados sofrem retaliação brutal do próprio grupo.
Imagens deste ano mostram homens acusados de deserção amarrados e expostos a drones ucranianos, em um castigo chamado Sacrifício Baba Yaga. Esses atos não são isolados, fazem parte de um padrão destinado a assustar outros para que permaneçam. Investigações deste ano mostraram que soldados desaparecidos costumam ser chamados de desertores, permitindo que os militares ocultem baixas reais. As famílias são privadas de um desfecho e as tropas veem de perto como suas vidas podem ser facilmente apagadas ou reescritas. É uma mensagem de que lealdade não garante dignidade. Para controlar melhor as tropas, o Kremlin retomou táticas soviéticas. Unidades de barreira agora ficam atrás da linha de frente, impedindo retiradas, até mesmo à força. Essas ameaças internas fazem os soldados sentirem que lutam contra dois inimigos, o da frente e o de trás. A confiança se quebra e o exército começa a se fragmentar por dentro. Como você pode imaginar, as consequências disso já estão aparecendo no campo de batalha. Soldados cansados e desmotivados hesitam nos ataques, recuam cedo ou não mantêm posições. Em Donetsk, os avanços russos desaceleraram, apesar do forte investimento. As brechas nas linhas aparecem com mais frequência e os comandantes pressionam mais, exigindo resultados que tropas exaustas não conseguem entregar. Essa pressão aumenta a frustração e cria um ciclo difícil de sair. Com tropas exaustas, moral em colapso e baixas em alta, o Kremlin recorre a estrangeiros, mercenários e prisioneiros para manter as linhas de frente. É uma medida desesperada e não está passando despercebida. Dentro da Rússia, muitos veem isso como uma vergonha nacional. O país que se dizia superpotência global agora depende de estrangeiros para lutar uma guerra que prometeu ser rápida e decisiva. Um exemplo marcante é o acordo com a Coreia do Norte. No início deste ano, a Rússia trouxe mais de 10.000 soldados norte-coreanos para ajudar a conter os avanços ucranianos em lugares como Kursk. Esses soldados foram enviados a locais desconhecidos, com pouco preparo e equipamentos ruins. Em semanas, milhares morreram. Relatos das linhas de frente afirmam que foram usados em ataques em massa, enviados a zonas fortificadas e abatidos antes de verem o inimigo. É uma tática brutal que as tropas russas já viram antes e agora vem sendo repetida com estrangeiros. Agora, a Coreia do Norte vai enviar mais 30.000 soldados devido à necessidade de Putin. Para muitos, é um capítulo vergonhoso. Putin afirmou que a Ucrânia seria derrotada rapidamente, mas agora depende de soldados de Pyongyang para manter a linha de frente. Mas não só os norte-coreanos. Homens de mais de 100 países, incluindo África, Ásia Central e Oriente Médio, foram recrutados como combatentes. Prometem dinheiro, cidadania ou segurança, mas encontram apenas caos. As forças ucranianas capturaram centenas desses mercenários, e a Rússia se recusa a incluí-los nas trocas de prisioneiros. Para Moscou, são descartáveis. A mensagem não passa despercebida às tropas russas, que lutam ao lado de homens em quem não confiam e numa guerra em que não acreditam. O uso de prisioneiros mostra o agravamento da situação. Eles ganham chance de liberdade se sobreviverem 6 meses no campo de batalha. Esses homens são enviados para as batalhas mais sangrentas, muitas vezes sem equipamento e sem treinamento. Usados como tropas de choque, são lançados sob fogo inimigo para testar defesas, causando nojo nos soldados regulares. Eles se alistaram para servir ao país, não para lutar com criminosos da prisão. Mais um golpe no moral, outro motivo para o exército se sentir quebrado. E ainda tem o grupo Wagner. Antes temidos e respeitados, os mercenários do Wagner já foram a elite de combate da Rússia. Isso mudou após a rebelião fracassada deles em 2023. Sob comando de Yevgeny Prigozhin, os mercenários Wagner marcharam para Moscou, acusando generais de corrupção e incompetência. Parecia um ponto de virada, mas a rebelião foi esmagada e Prigozhin morreu em uma explosão de avião. Apenas 2 meses depois, sua morte enviou uma mensagem clara: desafie o Kremlin e você não sobreviverá. O Wagner foi desmantelado e muitos combatentes integrados ao exército regular ou transferidos para novas unidades sob controle maior. A lealdade acabou. Os mercenários do Wagner, antes orgulhosos, agora se sentem traídos. Eles falam sobre terem sido usados, descartados e silenciados. Alguns recusaram contratos, outros divulgaram imagens e mensagens do caos interno. O medo é grande entre veteranos do Wagner e generais de alto escalão, que após o caso Prigozhin temem ser os próximos. O medo cresce.
até os comandantes de Putin estão mais cautelosos e paranoicos. A confiança entre as unidades está sumindo. A distância entre a liderança do Kremlin e a realidade no campo de batalha cresce. A cada dia, os soldados veem as rachaduras, ouvem os boatos e sabem que a lealdade não garante mais segurança. O resultado é uma força fragmentada, com tropas russas cansadas, confusas e irritadas. Eles veem combatentes estrangeiros morrendo, prisioneiros em missões sem esperança e mercenários traindo seus líderes. Eles estão vendo generais caírem em desgraça, alianças mudarem e promessas serem quebradas. A guerra parece mais uma bagunça sustentada pelo medo e propaganda do que uma missão. Putin fala em unidade e vitória, mas o campo mostra outra realidade. A dependência de estrangeiros, o colapso do Wagner e a crescente desconfiança entre os comandantes apontam para um sistema que está lutando para sobreviver. Soldados russos estão exaustos e percebem que seus líderes também não sabem como terminar a guerra. O poderoso exército que deveria esmagar a Ucrânia agora está tapando buracos com estrangeiros e promessas quebradas. Para os homens nas trincheiras, isso não só decepciona, mas também alerta que o pior pode vir. Enquanto a Rússia tenta manter suas linhas com estrangeiros e tropas exaustas, a Ucrânia avança com nova energia. Forças ucranianas aproveitam o cansaço russo e lançam ofensivas em áreas estratégicas. Seus soldados estão motivados, focados e lutam com propósito, sabendo o que defendem. São suas casas, suas famílias e sua liberdade. Esse tipo de paixão não pode ser fingido. É a diferença entre sobreviver e vencer. Tropas ucranianas recuperam, centímetro a centímetro, o território perdido meses atrás com notável determinação. Eles não só mantêm a linha, mas a empurram de volta. Esse contraste fica mais claro a cada dia. Soldados russos questionam sua presença, enquanto ucranianos se mantêm firmes e não recuam. Apoiados por seu povo e incentivados por famílias que acreditam na causa, essa união lhes dá força. Enquanto isso, as forças russas estão divididas. Eles estão cansados, confusos e rodeados por mercenários e prisioneiros indiferentes à missão. É um sistema quebrado lutando contra um sistema unido. E isso começa a aparecer. Mas mesmo com toda essa pressão, Putin se recusa a recuar. Ele não vai pedir trégua. Ele não vai concordar com a paz. Na cúpula no Alasca com Donald Trump, ele rejeitou todas as propostas para encerrar a guerra. Em vez de ceder, ele exigiu mais terras e mais controle. Ele ignorou o sofrimento dos soldados e agiu como se a guerra seguisse conforme o planejado. Sua recusa em aceitar a realidade tornou-se algo mais sombrio. Um homem viciado em guerra, buscando a vitória a qualquer custo. Não só os soldados estão cansados, o povo russo também está cada vez mais inquieto em casa. O que antes parecia uma missão patriótica se transformou em um fardo longo e doloroso. A economia russa não sustenta mais seu povo, mas sim a guerra. Os gastos militares consomem quase metade do orçamento, deixando de lado as necessidades civis. Fábricas antes de bens domésticos agora fazem armas. Recursos antes destinados a escolas ou hospitais agora vão para as linhas de frente. O país está funcionando como uma máquina de guerra. E essa máquina está esmagando seus próprios cidadãos. Com as sanções cortando o comércio e os preços do petróleo caindo, entra menos dinheiro e mais está sendo consumido na batalha. Na prática, as pessoas sofrem, a inflação está alta, empregos somem e o futuro parece sombrio. Muitos russos agora acham que o país só sobrevive em constante guerra. Isso não é força, é um colapso em câmera lenta. E Putin não vai parar. Ele não ouvirá os pedidos de paz, nem admitirá que sua guerra destruiu a nação que diz proteger. Essa recusa em mudar é perigosa. Não é só teimosia, mas imprudência e obsessão. A história revela o que ocorre quando líderes se distanciam de seus exércitos. Na Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II da Rússia ignorou o sofrimento de suas tropas, o que levou a uma revolução que acabou com seu governo. No Vietnã, os generais sul-vietnamitas se voltaram contra seu próprio presidente quando perceberam que a guerra estava perdida. Mesmo nos últimos anos, golpes de Estado aconteceram em países como Mali e Sudão, onde os soldados se sentiram traídos por seus líderes. Quando a moral desmorona e a confiança desaparece, levantes se tornam possíveis. A Ucrânia percebe essa fraqueza e continua avançando. Seus combatentes não estão apenas vencendo batalhas, estão conquistando corações.
Eles mostram ao mundo o que é lutar por algo verdadeiro. E à medida que a Rússia continua a sangrar, a pergunta fica cada vez mais forte. Por quanto tempo Putin conseguirá se manter antes que seu próprio exército se volte contra ele? A guerra não é só por território, mas por crença. Agora, a Ucrânia tem isso. A Rússia não. A questão agora é: quanto tempo as tropas russas continuarão lutando, não a resistência da Ucrânia? Se o moral cair e a resistência crescer, a guerra pode estagnar internamente. Os soldados nas trincheiras, exaustos e desiludidos, podem ter a palavra final. A recusa silenciosa deles em avançar pode forçar a Rússia a enfrentar os limites de sua ambição. Não será uma derrota em batalha, mas um colapso interno. O resultado não depende só de discursos ou estratégia. Tudo depende dos homens que ainda seguram rifles nos campos enlameados. Mas essa vontade desaparece rápido.